Olá, eu sou o Leonardo, do quarto ano do curso de formação de docentes. Eu agora estou no momento de elaboração e escrita da minha monografia, do meu TCC, que tem como um tema e título de estudo e análise o sexismo na educação infantil enquanto estrutura. Eu sempre me identifiquei muito com a educação infantil, sempre foi uma área que me interessou para trabalhar, para estudar. E o sexismo surgiu por como sendo o único homem da minha sala e dentro da realidade, dentro dos estágios, não me deparar com nenhum professor ou educador homem. Isso fez eu pensar os motivos que permeiam essa pouca participação masculina nessa etapa da educação básica. Durante a escrita, eu fui entender desde como surgiu a educação infantil, para saber a sua estruturação, a sua base, até os dias atuais. Então, eu acabei encontrando muitos conceitos que eu tive que estudar, analisar e abordar na minha fundamentação teórica. Eu consegui formar como se fossem 3 grupos específicos, trabalhando conceitos e contextualizações diferentes. O primeiro grupo foi o machismo, o feminismo e o sexismo. Dentro desse grupo, eu analisei muitas dissertações, artigos científicos, textos de autores e principalmente 3 livros, que foi o Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, e Ensinando a Transgredir, e O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Eles me ajudaram a entender esses 3 conceitos e como eles surgiram e como eles estão permeados hoje na nossa realidade. O outro grupo seria o histórico da educação infantil e o mercado de trabalho, que além de outros autores de textos e artigos científicos, eu analisei 2 livros do Paulo Freire, que é o Política e Educação e Pedagogia do Oprimido, que me ajudaram a entender toda esta questão e fundamentar o meu trabalho. O terceiro grupo, e muito importante para minha reflexão, é o da legislação. Eu utilizei o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o artigo 205 da Constituição Federal, além de eu fazer uma crítica muito grande a um projeto de lei, a PL 1174 de 2019, de autoria da Janaína Pascoal, da Letícia Aguiar e da Valéria Bolsonaro, que querem designar os cuidados íntimos, de higiene, cuidado com o corpo, dentro da educação infantil para ser realizado somente por profissionais mulheres. Professores e educadores homens ficariam somente com a parte recreativa e pedagógica da educação infantil. Após eu entender e estruturar toda essa parte teórica do meu trabalho, eu fui pesquisar a prática, como que é a realidade mesmo. Então, eu primeiro fui atrás de dados estatísticos, consegui entrar em contato com o professor Danilo José dos Santos, que é secretário de Educação do município de Caxias do Sul. Ele pôde me fornecer esses dados da totalidade dos professores trabalhando na educação infantil no município, onde tem 70 mulheres e apenas 2 homens. Aí a gente pode ver e dimensionar como realmente existem muito poucos homens trabalhando na educação infantil. Não se interessam e não constituem esta etapa da educação básica. Após entender essa realidade, eu fui ouvir um professor homem. Então, eu fiz uma entrevista com o professor Tiago Venceslau, que trabalhou muitos anos na educação infantil e relatou as suas dificuldades, as suas adversidades dentro deste caminho. Após isso, eu consegui fazer uma entrevista para ouvir a população no geral, o que elas sabem, o que elas acham do professor homem na educação infantil. Eu consegui trazer dados estatísticos muito importantes e que me ajudaram a construir as minhas considerações finais. Eu posso concluir
com o meu trabalho, através das minhas investigações, dos meus estudos e análises, que na educação infantil existe uma barreira. Essa barreira é o sexismo e a discriminação, que cria mecanismos e maneiras para que a atuação masculina seja parcial ou até mesmo que não aconteça. Essas discriminações, em grande parte, é realizada e difundida socialmente, através do senso comum das pessoas, e que cria uma norma oculta e estereotipada da educação infantil. E a falta também de políticas públicas que auxiliaria muito para que os homens hoje participassem e se interessassem em estudar para desempenhar funções dentro da educação. O profissional homem hoje em dia tem que lidar sozinho com todas essas pressões e não pode contar com nenhum suporte, nem por parte do Estado e muito menos da comunidade.